Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. E vocês me avisem. Vocês estão vendo minha tela? Beleza? Obrigada, Nilson. Bom, gente, lembrando, agradecer a presença de todo mundo aqui. Fico muito feliz com a volta de vocês, porque é um assunto que eu acho bem interessante, a maneira como a gente tem construído e agenciado estratégias de mercado para a política. E como com a internet a gente transformou muito essa relação e transformou inclusive o que é capital, né, na política. Ontem a gente discutiu isso, né? Com a internet ela trouxe a ruptura que nem sempre capital financeiro, capital econômico, a gente consegue ganhar uma eleição. Prova disso é o Chiquinho Scarpa, não sei se vocês conhecem, né? Em São Paulo é muito famoso o Chiquinho Scarpa. Com um bom vivan, né, um playboy cheio de dinheiro, que tinha 1 milhão de seguidores no Facebook, acho que teve 2.000 votos para vereador. Então, acho que ele é um bom exemplo que a gente pode trazer nos próximos encontros. Este curso, né, ele faz parte do lançamento do nosso MBA em Comunicação Governamental e Marketing Político, no IDP, Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa. A gente está começando as aulas em abril deste ano, as inscrições estão abertas. Pesquisem, vasculhem, eu acho que vale a pena. Mesmo se não se matricularem, eu acho muito importante vocês acompanharem, porque a gente vai ter vários eventos durante o ano vinculados ao MBA, tá? Quem está nesse mercado, eu sugiro que acompanhe. Já me apresentei para vocês ontem, sou Maíra Moraes, professora da Presença Online e também do IDP, e depois eu deixei até minhas redes sociais aí embaixo. E quem não conhece, eu deixei o LinkedIn, o Instagram, e aqui embaixo, talvez não conheçam muito essa rede, chama ResearchGate. Lá é onde a gente deixa um repositório de artigos que a gente produz. Então, essa é uma estratégia de reputação de cientistas, né? A gente coloca lá para trocar ideia, tem até um ranking de quantos... É igual uma rede social, é um campo, tá? Vamos lembrar de ontem, esse aqui é um campo, é o campo da ciência, o ResearchGate. Então, a gente tem lá nossos contatos, quem conversa com quem pesquisa o quê quando. Então, a gente cria aí um campo, temos os nossos hábitos e nosso capital ali também depositado. Programa do curso e onde chegamos. Ontem foi nossa primeira aula, falamos da questão de trocas simbólicas. Esse é um conceito super importante, ele vai voltar com muita frequência aqui. Sobre o poder que é simbólico, que é construído muitas vezes no discurso. Aí, se a gente falar em termos práticos, né? Fundamentalmente em discursos, que a gente tem as trocas simbólicas e o poder simbólico. E discurso não é só fala, não. O discurso também tem materialidade. A gente falou em capital político, capital eleitoral, tudo que compõe, tudo que vai compor reputação que a gente vai retomar hoje.
Falamos de identidade, demos algum exemplo, brincamos aí com Dória, com Fidel Castro, com o Boulos, falamos de imagem e reputação e a diferença. Imagem é o que apresenta mesmo numa rede, reputação é tudo que segura essa imagem. Por isso que eu dei o exemplo do Collor, por isso que eu dei o exemplo do Collor, inclusive, que é, apesar de ser um presidente impeachmentado, eu adoro essa palavra, porque eu nunca tinha ouvido, né? Impeachmentado, volta recentemente, faz parte hoje da Câmara dos Deputados. Então, a reputação, a gente vai bancando aí o equilíbrio entre os fatos negativos e os fatos positivos. Hoje, vamos falar de economia da reputação e vamos falar da influência digital. Já chamei atenção ontem e reforço, influenciador digital para mim não é influencer nessa perspectiva BBB, Malhação, Pugliese, Neto, Anitta, assim, influenciador digital é todo um aparato que a internet disponibiliza para a gente, para nós termos influência e construirmos reputação. Pessoas também fazem parte disso, tá? Então, essa é uma informação importante. Amanhã, a gente mergulha em brand político, o material ficou bem interessante, porque eu trouxe alguns contrapontos aí de posicionamento e imagem. Dia 4, que é quinta-feira, particularmente, é uma das aulas que eu mais gosto, porque a gente vai discutir efetivamente a questão de branding em processo democrático e como as instituições estão sendo corroídas, talvez seja um termo, né, por uma falta de estruturação partidária na sua reputação. Porque internamente é tanta disputa, e não só isso, é uma falta de posicionamento mesmo, de marca, de conceito de marca, que a gente acaba fragilizando a escolha por voto, né? Eu trouxe pesquisas, trouxe dados para a gente discutir. Eu acho que essa aula vai trazer bastante discussão. E na sexta-feira a gente traz alguns cases para conversar. E aí hoje eu incluí nesses cases a estratégia de partidos que usam trollagem para construção de reputação. Vamos lá, o que nós temos hoje? O que é reputação? Entender reputação como ativo na comunicação política, né? Ativo, capital. Gente, falei ativo, capital. Pensa em tudo que a gente tem que fazer para acumular o capital. Criação de reputação, a reputação na internet, as estratégias de conteúdo para construção de reputação. Para esse curso aqui, principalmente nessa parte das estratégias, eu trouxe muito conteúdo também do professor Marcelo Vitorino, algumas dicas em construção de reputação, que provavelmente vocês aprofundam no curso de Storytelling da Fernanda Cornius, que vem lá para frente, e sobre a cultura do cancelamento, que eu incluí agora. Tá? Vou fazer, na verdade, não é que eu vou fazer o possível, mas assim, eu vou dar um andamento na aula que seja legal para a gente, até porque vocês também participam, eu acho isso super importante. E o que ficar pendente a gente completa amanhã, tá? Então, acho que vale a pena a gente tá nessa perspectiva. Eu só vou tentar achar o chat aqui, senão eu perco vocês. Desculpa, vou voltar a compartilhar. Aqui, porque aí eu fico junto com vocês, tá? Emílio, depois eu respondo a sua questão, tá? Leandro também. Vamos agora entrar na aula, aí depois eu faço as dúvidas gerais, inclusive do MBA. Queria começar aqui com o filme. Eu vou pedir uma coisa para vocês. A gente vai falar de reputação. Acho que provavelmente a maioria de vocês conhecem a série Black Mirror. E ele tem um capítulo bem interessante que vai pautar aqui a nossa história. Esse vídeo é um trailer curto, ele está em inglês, mas vai ficar muito claro, assim,
Maíra tá sem áudio. Maíra, seu microfone tá mudo também. Deve ser isso, né, gente? Não sei por quê. Vamos lá. O som chegou? Agora foi o som? O seu veio. Sim, agora tem. Quando você passa para o vídeo está sem som. Eu acho que você tem que habilitar alguma coisa, Maíra, para entrar o som do vídeo. Tá sem som ainda, gente, o vídeo? O vídeo, sim. Então vamos lá. Vamos fazer diferente, então. Que eu acho que eu sei onde está a questão. Vamos direto para o YouTube. Vocês estão vendo o YouTube? Sim. Tá com áudio, vídeo? Ainda Também sem não. áudio. Acho que você tem que tirar o áudio do fone e habilitar o áudio do computador. Mas a gente não fez isso ontem. De qualquer forma, eu vou explicar aqui como tá. Aí eu vou fazendo os testes, tá? Eu vou só explicar enquanto passo o vídeo para a gente não economizar tempo, e o link tá na apresentação, tá? É que para mim tá bem... Vamos lá. Esse é um capítulo do Black Mirror, que é uma série que passa na Netflix. Denunciou muito minha idade, mas que está disponível na Netflix. E a vida dela, aliás, não só dela, de todos os presentes nesse seriado, é produzir conteúdo para postar em uma rede social e criar reputação. E esse é um ranqueamento necessário para que ela tenha, inclusive, acesso a alguns serviços. Então, por exemplo, ela acabou de ganhar 4.2 likes, né, 5,9, e ela vai crescendo no ranqueamento a cada foto que ela vai postando. Então, vamos lá. E aí, toda a sociedade, todos os colegas vivem deste tipo de reputação que tem que ser construída. Olha aí agora. Então, essa é uma forma de construir reputação e que parece um pouco do que a gente vive, não só, aliás, alguns políticos, inclusive, porque a gente sabe aí de movimentos que foram eleitos. Eu vou trazer esse caso que eu não me lembro o nome, né? Uma cidade de Minas Gerais, que esse cidadão ia para a Câmara gritar com os vereadores nas sessões, e ele filmava as sessões, ele gritando, e ele começou a ter vários seguidores, inclusive ele foi eleito deputado. Esse é um caso que a gente vai trazer para cá. Mas o fato é que hoje nós estamos movidos a uma reputação, e muitos políticos, que a gente chama de políticos midiáticos, também estão buscando construir a reputação dessa forma. Qual é a história dessa personagem? Um passo em falso que ela dá na reputação dela não segura a imagem dela. Essa é a diferença de reputação e imagem. Porque ela perde todos os pontos, ela perde a possibilidade de alugar uma casa, ela perde dinheiro por algum erro que ela comete. Vocês assistam esse seriado, por um erro que ela comete em produção de imagem. E a questão não é que ela comete um erro, ela mostra quem ela é, né? É a história de quando você constrói uma imagem, uma reputação, a roupa não pode ficar apertada no político, nem na causa, nem no projeto. Esse filme é o Minority Report, que eu achei interessante trazer também,
E neste caso, além de estar em inglês, o áudio está ruim, então fechou o nosso problema de som, porque não vale a pena ouvir mesmo. Mas eu vou contar a história, vale a pena olhar a imagem. Esse é um fugitivo que vive num mundo em que tudo é codificado e que tudo é monitorado pela sua íris. Então ele está entrando numa loja, numa Galeria Lafayette, por exemplo, o olho está sendo escaneado e as propagandas que aparecem para ele são específicas para o perfil dele. A história não é o perfil dele, é um olho que ele roubou, mas enfim, não vou entrar nessa discussão. Esse é um clássico do cinema hoje, né, da distopia, mas tudo que acontece aqui nesse filme está ligado à segmentação de conteúdo. Muito antes de falarmos em segmentação de conteúdo na internet, já trazia essa informação, e ele consegue ir diretamente e pagar e fazer todo o seu consumo a partir de uma imagem e de uma reputação que ele criou no sistema de Big Data do governo. Muito mais do que governo ali é da iniciativa privada mesmo. E aí, o que tudo parece bem distópico, né? Ainda falando de reputação, porque a gente está falando sobre isso justamente porque reputação hoje e imagem é muito ligada à questão da internet e a dados, prova disso é Cambridge Analytica. Na China já está usando um ranking social para listar os bons e os maus cidadãos, né? E lembra, gente, a categoria bom e mal é uma categoria super questionável a partir da cadeira que você senta, né? Se alguém quiser aprofundar numa leitura, eu já indico Nietzsche na genealogia da moral, que ele já desconstrói isso. Quem é mal para quem? Quem é bom para quem? Então, o Pequim está desenvolvendo um sistema de classificação e hierarquização social a partir de dados pessoais que os cidadãos entregam a aplicações móveis, que a gente entrega, inclusive. E eu vou dar um exemplo como isso funciona, que eu fiquei bem impressionada. Em 2018, eu tinha um apartamento alugado pelo Airbnb, 2016, pelo Airbnb, e veio a atualização de contrato do Airbnb. E nessa atualização de contrato, 2016, isso já faz 6 anos, quase, 5 anos, eu me comprometia, como brasileira, usuária do aplicativo Airbnb, fornecer dados caso hóspedes considerados de nacionalidade chinesa se hospedassem pelo Airbnb na minha casa. Então, assim, eu estou fora de um país, de um sistema, de um governo, mas eu faço parte também da vigilância se eu tenho relação, de alguma forma, com o cidadão chinês. E como é que isso está funcionando lá? Para a gente falar em reputação. Como é que eles criam esse ranqueamento? Não sei se vocês viram, mas assim, pontos. Quanto dinheiro você tem no banco? Vai pensando aí cada um de vocês para ver onde é que vocês iriam cair na categoria da China. O quanto dinheiro tem no banco? Você tem alguma multa? Se alguma vez falou mal do governo na internet? E se gosta de videogame? Por quê, gente? Dinheiro no banco é capital econômico, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais nota você tem. Se você tem multa para pagar, é porque você cometeu uma infração. Cometeu uma infração, você tem potencial de não ser um bom cidadão. Se você falou mal do governo na internet, claro, você é um cidadão mau que não compreende o projeto que a gente tem para a China. E se você gosta de videogame, você está perdendo tempo com coisas não produtivas para a comunidade. E aí, todos esses dados são cedidos voluntariamente pelos aplicativos, tá? Como a Google da Apple. Tem dados bancários, né, que também são avaliados, quanto tem, se tem dívida. Hábitos de consumo, lembra que ali eu tenho o Alipay, né, da AliExpress. Se você tem crédito, se você gasta muito tempo em jogo, é entendido como uma responsabilidade. Se você compra fraldas, você ganha pontos porque você está sendo responsável por cuidar de uma criança. Então, são lógicas culturais que, e essa é uma informação importante, a questão de reputação, ela está intrinsecamente ligada a questões culturais, a questões do que são valores dentro de uma sociedade, de um grupo, de um campo, por exemplo.
Esse aqui é o sistema de reconhecimento facial, que já está utilizado na China. Você está andando e está atravessando a rua e já tá ele cooptado. E esse é uma reportagem do Al Jazeera que eu vou deixar para vocês, mesmo se não tiver áudio, ele está em inglês. Eu só quis mostrar para vocês aqui como é que funciona a coleta de dados. Então, andou no metrô, que é o principal meio de transporte lá, você tem mapeamento facial. Inclusive, foi utilizado para mapear coronavírus, de acordo com a temperatura que era mapeado. E vários locais do Brasil também se adaptaram a esse mapeamento, né? A gente acha que está medindo só a temperatura, mas na verdade pode estar também coletando dados do nosso comportamento. E por que eu trouxe esse contexto de distopia, né? Que não é mais, na verdade. É para trazer que realmente, quando a gente fala em imagem e reputação, a gente não consegue desvincular da internet quando é um projeto político. Se é um projeto familiar, qualquer outro projeto que é mais fechado em termos de comunidade, eu até acredito que pode ser que vale a pena, ou que você não vai ter tanto esforço. Qualquer elemento fora disso, a internet faz parte da construção de imagem e reputação. E lembrar o que é a diferença entre imagem e reputação que a gente trouxe ontem. Imagem é o que está para fora, né? Se alguém assistiu ontem a palestra do Fábio que eu deixei, a imagem é o que está para fora, é o que está aqui, gente. É a gente vendo você, estou vendo o Nilson, estou vendo a Noeli. Reputação é tudo que suporta embaixo. Os dois têm capital envolvido, tá? E quando eu falo capital, vamos lembrar, não é capital financeiro, não é capital econômico apenas. É capital intelectual, é capital cultural, é o capital social, é a quantidade de pessoas que você tem, é o número de seguidores na página, sim, que você tem que manusear, né? Manejar para você converter em votos, converter em apoio, converter em assinatura de emenda, em abaixo-assinado. Legal? Esses são os capitais que a gente lhe dá. Na internet, é muito mais, a gente constrói muito mais em termos de imagem, mas resulta também em termos de reputação. Tá? Quando a gente fala na cultura de cancelamento, a gente tá afetando os dois. Tá? Lembrando também, falamos ontem, que a reputação, a gente tem a imagem, a imagem faz parte da reputação, e a reputação ela é um equilíbrio que a gente consegue manter aí entre tudo que a gente constrói de positivo para o nosso grupo de interesse, tá? E tudo que a gente recebe de negativo a partir da visão do nosso grupo de interesse. Vamos lembrar, essa coisa importante. Quando a gente é político, quando a gente é de ONG, é de uma causa, a gente não, aliás, na vida, a gente não precisa agradar todo mundo. Né? Político, quando é eleito, um prefeito, quando é eleito, ele não precisa que todo mundo vote nele. Deputado, vereador, muito menos. Então, a gente tem que se preocupar com este grupo de segmentação, com essa estratégia de quem a gente está dialogando. Né? Se eu vendo fralda, vou dar um exemplo pictórico de produto, mas se eu vendo fralda, por que eu vou fazer impulsionamento ou querer dialogar com mulheres de 40 anos sem filhos e solteiras? Elas vão comprar fralda de vez em quando para dar no chá de bebê, e raramente. Se eu sou proprietária de uma empresa de festa em Florianópolis, de um buffet infantil em Florianópolis, por que eu quero que alguém de Curitiba goste de mim? Assim, eles não vão comprar produto meu. Essa é a questão. Essa era uma discussão muito forte que a gente tinha quando tinha o perfil de Curitiba, lembra? O Fanfarrão? A prefeitura de Curitiba tinha um perfil Fanfarrão Entretenimento na rede social. É que ela prestava um serviço para o Brasil, que era legal seguir, era engraçadinho. Mas para o cidadão de Curitiba, era pouco serviço oferecido. Então, essa era uma crítica muito forte que se tinha a esse perfil. E quando a gente fala em reputação, a gente está falando de um ativo. Lembra que eu falei lá no início da aula? Ativo é capital. Ou você gasta, ou você economiza.
E como é que a gente pode trazer essas questões de ativo na comunicação política? Reputação, imagem e reputação, tudo que você foi acumulando. O tempo que você tem disponível, assim, disponível para uma campanha, disponível para uma gestão de crise, e o tempo é a principal diferença que a gente vai encontrar no corporativo com o político, e eu trouxe exemplos do porquê essa é uma tese fundamental. Você pode trazer todas as estratégias do corporativo em branding para a construção de reputação de um candidato, de um político em mandato. Uma coisa que você não vai trazer é o tempo que o corporativo faz construção ou solução de crise, tá? Eu vou mostrar mais para frente por quê. Dados, foi tudo que a gente falou acima. Ai, Maíra, mas eu sou vereadora, né? Como é que eu vou ter dados? Cara, no papel, no Excel, o WhatsApp é dado, o telefone é dado, endereço das pessoas é dado, um mapa que você abre é dado, um impulsionamento no Facebook é dado. A gente tem que parar também de pensar que quando a gente fala em Big Data, é uma coisa tão complexa e complexa e fora né, do pequeno, ou mesmo de um deputado, não é. Dado é tudo que a gente acumula, dado é capital, dado é ativo. E também, baixou aqui para mim, recurso. E quando a gente fala em recurso aqui, é recurso financeiro, pessoas, né? Tudo que a gente tem de equipe para trabalhar na comunicação política. A questão da reputação funciona como um capital mesmo, né? Como um banco. Daqui a pouco eu respondo para o João. Vamos trabalhar como um banco, né? Você acumula, você gasta, você tem uma poupança. Eu tenho uma frase muito boa do Lucas de Aragão, inclusive filho do Murilo de Aragão, estrategista, trabalhou na campanha do Obama, se eu não me engano, ainda naquela época. Ele tem uma frase dele, assim, achei meio complexa no início para entender. Capital político você acumula, capital eleitoral você gasta. Assim, você não acumula capital eleitoral, você vai sempre recebendo e gastando, você tem que circular. Porque é o capital eleitoral que você passa para outro candidato, né? Você quer fazer sucessão, você quer dar para o seu herdeiro, é o capital eleitoral que você vai disponibilizando para eles. O capital político é seu. Essa é uma frase dele. Arco, obrigada, Guilherme. Eu não entendi o haha, mas tá bom. E aí você gasta para trocar por algo, que é o voto, mobilização, negociação, né? Essa é a construção de reputação e as trocas que a gente faz com esse capital. E a reputação, o que ela compõe? Os nossos atos. Eu vou falar nossos como se fôssemos políticos, mas somos profissionais da área. Eu sei que tem gente aqui de ONGs, né, de movimentos, então acho que é importante. Os seus atos. E quando a gente fala em instituição, em governo, ou mesmo em instituições, em ONGs, os seus atos são atos do representante ou de pessoas definidas e identificadas como. Tá? Vou dar um exemplo mais básico: o Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. São os atos dela que estão aí em questão, criando uma reputação do Instituto. Né? Para referência do Brasil, são os atos do presidente Bolsonaro. Ele é o representante de Estado e de governo, e é a partir dele que se constrói uma reputação do Brasil. Do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Do Dória, o próprio Dória. Estou trazendo os mais frequentes hoje, né? Então, dessa forma, a gente vai construindo em termos de instituições, em termos de pessoas também. O que eu falo, o que falam de mim, o que falam de você, e aí que está a importância. Quanto mais você atingir o público que você dialoga, lembrando daquelas estruturas e do campo de atuação que a gente falou ontem, é como você vai construir a sua reputação. Do que adianta eu vou dar um exemplo aleatório que é melhor.
Do que adianta o Bolsonaro se preocupar do que os petistas falam dele na rede? Não é para ele que ele está conversando, não é com esse público que ele está conversando, ele está conversando com o público dele, né? Com as pessoas que vão lá ouvi-lo no cercado do Palácio, esqueci, não é da Alvorada não, lá onde ele mora. Então, assim, é para esse público que ele fala, e ele não está preocupado com os outros. Essa é uma estratégia interessante, né? Que a gente vai acompanhar se vai dar certo, mas até o momento ele conversa justamente para o público dele. E o Daniel pergunta, isso não limita a reputação? Limita, Daniel, mas como eu falei, eu não preciso que todo mundo goste de mim. Eu preciso ganhar uma eleição, não é 100% dos brasileiros. É 50% mais 51%. É por isso que eu quero esse público. Eu não vou gastar recurso, vou lá para trás, Daniel. Eu tenho alguns ativos. Eu não tenho tempo. O tempo que eu vou investir é para conversar com quem vai votar em mim. Os dados que eu vou acumular, eu posso até acumular dos dois lados, porque eu posso fazer uma estratégia de guerrilha e contra-informação para o outro público. É ilegal, tá, gente? Então a gente não vai fazer. E os recursos que eu tenho. Legal? Agora, vamos lá. Como eu sou percebido e os temas que eu tenho associadas a mim. Que é sempre importante você ter foco, você ter bandeira, você vincular temas. Se eu sou uma vereadora da saúde, eu vou construir uma narrativa a partir dos temas de saúde e vou definir qual é a saúde, né? É a saúde de mulheres, é a saúde dos idosos, é mulheres e idosos, e a partir disso eu vou construir a minha reputação em cima disso. Como? A gente vai mostrar aqui. Vou parar um minutinho só para responder algumas questões, né? Aqui o Alex. Não é necessário, mas é necessário ponderar o índice de rejeição que pode surgir. Não? Sim, com certeza, Alex. Tem que monitorar, sim. Agora, eu acho que a gente pode também fazer um mergulho rápido, muito rápido, na questão de índice de rejeição, porque a gente tem alguns casos bem específicos que o índice de rejeição não mexeu. Bolsonaro foi eleito com alto índice de rejeição, Trump foi eleito com maior índice de rejeição. Então, esse jogo aí, eu acho que tem ações que parecem suicidas, mas a gente tem que analisar se realmente não são estratégicas. Eu ficaria mais preocupada, Alex, do que o meu índice de rejeição, eu ficaria mais preocupada com o movimento que teve hoje. No caso do Bolsonaro, que foi o exemplo, eu ficaria mais preocupada com hoje os líderes da igreja evangélica arrumarem uma crise e também assinarem pedidos de impeachment. Isso é o que mais me preocupa. Índice de rejeição eu não me preocuparia neste caso. Mas eu trouxe dados com relação a isso também, mas a gente pode construir isso junto. O Matheus pergunta o seguinte, o Matheus pergunta, burocracia, Allen, como é percebido, é uma média do eleitorado? Allen, segmenta também. Como você é percebido pelo seu grupo de interesse e como você é percebido pelo grupo que não é do seu interesse. Se você precisar reverter esse público, você vai construir uma narrativa a partir da sua reputação, reconstruir, reposicionar. E a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas é um jogo, gente, isso é importante, não é fixo. O movimento de reputação, que é aquilo que te sustenta, você constrói em uma segmentação com o seu público. Vamos lembrar do Dória? O Dória está reconstruindo a reputação dele. Mas ele sustenta vários recursos e vários ativos anteriores também, né? Ele tirou o suéter, né? Tirou a cachemir, começou a trazer pessoas mais próximas a ele. Essa semana, por exemplo, ele estava ao lado de Fernando Henrique Cardoso, e se a gente lê essa história desses dois juntos, é uma história bem crítica, no qual Fernando Henrique jamais sentaria com Dória. Mas a gente tem uma perspectiva que um contexto pôde aproximar e ele, estrategicamente, corrigiu um ato passado, corrigiu em termos do que ele quer hoje para trazer Fernando Henrique ao lado. Então, a gente vai fazendo esse jogo de ativos, né? E vai gastando capital. Acumula para gastar. E o que você faz é justamente os seus atos e como as pessoas entendem, é o que falam de você, como você é percebido e os temas que você está atuando.
Retomando um pouco o que a gente conversou ontem, né, que eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais eu trouxe a discussão do Bourdieu, a maneira como as pessoas entendem você, ou como nós entendemos o mundo, como nós vemos o mundo, parte sim de algumas estruturas e que somos agentes para a desconstrução. Isso é importante. Entender como você quer atuar nestes grupos, você precisa, como você quer ser visto em alguns grupos, você precisa olhar para esses grupos e compreender o que esses grupos querem ouvir. E essa é uma inversão importante que a gente vai falar amanhã, inclusive, que a diferença, vou adiantar porque eu acho que vale a pena, uma diferença que a gente tem no corporativo, ou melhor, uma diferença que a gente tinha na política tradicional, eu acho que é melhor assim, né, em que tinha grandes capitais em campanha, é que eu, como político, falava o que eu queria, qual era a minha pauta. E com a internet, eu estou ouvindo o que as pessoas estão falando. Essa é uma mudança. É uma mudança positiva? Tenho minhas dúvidas ainda, mas eu acho que faz parte do processo democrático. Não tenho uma leitura completa. Mas é isso. A reputação é a percepção dos outros. Tá? A imagem que você está construindo, mais a reputação, com tudo que você acumulou de capital social, com as roupas que você veste, com as palavras que você escolhe, com as frases que você fala, com as fotos que você publica, com o que o jornal fala de você. Tudo isso são as mensagens que você está entregando para o público também olhar para você em termos de reputação. Quando a gente fala em político, tem algumas possibilidades dessa construção de reputação, né? Que assim, políticos regionais que vão tratar de uma pauta regional e vão se identificar como. É o caso da Ocasio ontem. Essa é uma estratégia da Ocasio, por exemplo, né? Ela vai numa entrevista no Bronx e fala assim, olha só, o nosso representante aqui nem mora aqui, é branco, não mora aqui, e assim, regional. Eu moro aqui, sou garçonete, eu sei o que vocês passam. Eu sou latina, filha de negros, descendente de negros, eu sei o que vocês passam aqui. Esse é um discurso regional. O discurso regional é muito comum, claro, em campanhas para prefeito e vereador. Vereador, o regional é muito mais de bairro, por exemplo. O prefeito, claro, da cidade. E o que o Dória está buscando reconstruir é uma transformação do discurso dele regional, São Paulo, né, Caxemir, taça de vinho na Paulista, para a dinâmica de um gestor nacional, que se preocupa com o Brasil, que se preocupa com a saúde, que se preocupa com os idosos, né, que se preocupa com a vida das pessoas. Ele está transitando de um regional para um temático. Ah, se eu sou regional, eu não posso ser temático? Pode. Você pode tratar justamente de saúde das mulheres no bairro da Moca e ser um vereador qualificado com esta reputação. E pode ser um perfil ideológico, né, que eu acho que está crescendo e está ficando muito forte hoje, principalmente com o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha muito mais uma narrativa ideológica do que regional e temática. As temáticas deles eram vinculadas ao ideológico. E aí você vai construindo um pacote de reputação. E aí eu acho importante que o fracasso eleitoral dos políticos tradicionais reflete a dificuldade da construção de reputação utilizando o discurso generalista. Por quê? Porque a gente não tinha internet. A gente não tinha a lógica da segmentação. A lógica da segmentação, a nossa percepção do que é uma comunicação segmentada, ela é nova. E isso é uma informação importante para a gente. Não é que ela é nova no mundo. A gente percebe. Nós somos criados, e aqui eu acredito que boa parte, né? Nós somos criados numa lógica da comunicação de massa. Da comunicação que a gente tinha impacto do produto infantil, do produto para queda de cabelo, da tintura, da roupa, do sapato que brilha, da boneca Barbie, tudo em da Grosseries, da Química Serviço da Vida, tudo em um intervalo de 2, 3 minutos do Jornal Nacional.
Essa é uma comunicação tradicional. Agora, a comunicação segmentada, ela veio com a internet, tá? Nós tínhamos opções de comunicação segmentada na era da televisão, da publicação de massa? Tinha. Eu podia fazer uma panfletagem regional muito focada em um grupo, e é provável que isso tenha sido feito. Mas, em termos de atingir milhares e milhões de pessoas, é a internet que trouxe para a gente. E essa lógica de comunicação segmentada não foi muito bem compreendida pelos políticos tradicionais. Tá? E a gente está vivendo isso desde 2014, 2016 ainda não, 2018 melhorou, 2020 está melhor. 2022 vamos ver com força aí como é que vem. E essa comunicação de narrativa, se eu estou segmentando, ela tem que ser coerente com quem eu quero falar. Que é aquele exemplo que eu dei no início, né? Se eu sou dona de um buffet infantil em Florianópolis, por que eu vou falar com as mães de São Paulo? Enfim, quero criar uma reputação? Eu quero vender produto ou criar uma reputação? São estratégias diferentes. Não, Maíra, eu acho que funciona porque eu quero criar uma reputação como a principal empresária do ramo no Brasil. É diferente. Você não está querendo vender espaço. Se quiser vender espaço físico, a estratégia é errada. Se você quiser começar a ganhar dinheiro no seu nome com uma referência de buffet, correto. A gente define se somos regionais, temáticos, ideológicos e qual é a nossa estratégia. Vou dar um exemplo de uma ONG. Quando a gente fala de ONG, porque eu vi que tem alunos vinculados a movimentos sociais, também, a gente pode ter um movimento social vinculado a uma questão regional, né? Eu quero trabalhar com comunidades que foram retiradas de Belo Monte, né? Eu quero compreender qual é a necessidade dessa comunidade e, a partir disso, eu traço temas específicos, mas eu parto do regional. Então, eu vou conhecer regionalmente, dialogar regionalmente, segmentar minha comunicação regionalmente, conhecer esse público regionalmente. Depois disso, eu crio temáticas que interessam a região. Ou eu posso ser um instituto, uma ONG, uma fundação focada em educação e está atuando no Brasil, né? Vou dizer assim, eu não chamaria regional, o Brasil de regional. Eu chamaria temática educação, compreender educação, esfera educacional, propostas, e aí eu parto para a região Brasil. Então, são estratégias que elas não são excludentes, esse é importante. A reputação pode ser criada? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, né? Acho que a gente já tem resposta, mas eu vou fazer uma paradinha aqui no chat. Porque eu acho que tem perguntas boas aqui do que a gente está falando. A primeira, Daniel, a gente está saindo da comunicação de massa para segmentada. Daniel, a gente já saiu, tá? Faltou cair a ficha para alguns, mas a gente já saiu. A Jéssica, a pandemia influenciou uma busca maior pela compreensão da segmentação nas eleições de 2020? Ou isso já acontecia de forma independente? Jéssica, eu acho que não foi a pandemia. A pandemia foi um fator de grandes transformações em vários aspectos. Mas na escola, eu vou te dar um exemplo do que eu vivi na presença online, que a gente tem cursos de impulsionamento e segmentação. Essa temática ela tem crescido desde 2018. Tá? Eu acho que a pandemia deu um empurrão em termos dessa visão. Mas eu não vou dizer que foi ela a impulsionadora disso. Alex. O Daniel já respondeu, daqui a pouco eu volto. Mas, Alex, não é cedo para falarmos em fracasso dos políticos tradicionais no Brasil? O próprio Bolsonaro é um político tradicional. Sua campanha se beneficiou dessas novas ferramentas, mas principalmente do capital eleitoral que ele formou ao longo dos anos. Alex, eu vou dizer que eu não falo em fracasso dos políticos tradicionais, eles estão aí ainda, eles têm dinheiro ainda, mas eu falo que existe uma perda de cadeiras volumosa dos políticos tradicionais nas últimas eleições federal. E eu vou trazer o Bolsonaro porque eu só tenho
assim, é muito delicado falar que eu só tenho contraponto, mas o fato é, você já deu a resposta aqui que contradiz um pouco essa visão, porque ele se beneficiou das novas ferramentas que ele formou ao longo dos anos. E é justamente isso na reputação que a gente constrói, porque ele se beneficiou das novas ferramentas, né? Ele foi construindo uma reputação, assim, sem muito valor em termos de projeto político, mas com muito valor de projeto eleitoral, porque são coisas diferentes, mas ele justamente precisou das novas ferramentas para utilizar. Então, o que eu estou dizendo, assim, não é o fracasso dos políticos tradicionais, é o potencial fracasso dos políticos que não compreenderam as novas formas de comunicação. E o Bolsonaro entendeu. Você me trouxe já a resposta na sua pergunta. Então, eu acho que é mais essa perspectiva. E não só ele, tá? Não foi só ele que compreendeu, não. Eduardo Paes é um exemplo. O Crivella foi um exemplo também. Ele soube aproveitar a rede social, as estratégias de comunicação para se eleger. E tem outros, tem diversos outros. Então, a minha questão não é o político tradicional, que está aí há anos em cadeira. É como eles usam as ferramentas disponíveis. Tá? Eu trouxe um exemplo de como reputação é criada. Conhecem Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Nilson conhece. Ele é chamado príncipe brasileiro, né? Muitos conhecem aqui como, pelo nome, né? Quem não matola de história no ensino médio vai lembrar. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um descendente da família real. Eu não vou falar família real brasileira, o príncipe, Caroline, isso, o príncipe. Muito bem, Lisandra. O empresário é empresário, um perfil técnico, ele nunca teve cargo público, ele não tinha reputação política e ele foi eleito deputado federal em 2018. Gente, olha, descendente da família real, então já vou pôr um contraponto do processo republicano democrático, né? Tem pouco capital para se sustentar isso. É empresário, perfil técnico, nunca teve cargo político e não tem reputação política. Como é que é eleito um deputado federal? Não é assim, né? Não é simplesmente. Vamos lá. O que foi feito? Em 2018, 2016, 2017, começou a movimentar a criação de um movimento político apartidário. Olha a estratégia do capital da construção de reputação. Definiram as bandeiras desse movimento. Ele lançou um livro alinhado com essas bandeiras defendidas. Tá? Eu não vou falar o nome do livro, depois eu falo. E aí, fez muito media training. Vamos lembrar lá, né? Não tinha cargo político, empresário, um perfil técnico. Perfis técnicos muitas vezes não têm competência de fala na câmera. E começou a fazer um circuito de palestras das bandeiras defendidas. Eu vou ter que falar porque senão não vai fazer sentido. O livro chama Por que o Brasil é um país atrasado? Estou falando palavras minhas, mas o título eu acho que é esse. Por que o Brasil é um país atrasado? Nessa perspectiva, você vai trabalhar muito um discurso liberal. Um discurso também conservador, conservador nos costumes e liberal na economia, né? Como a gente escapa de uma discussão que você é posto contra a parede. Você fala assim, não, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. Obrigada, Mariana. Por que o Brasil é um país atrasado? Essa foi uma bandeira defendida por ele, lançou um livro, fez media training e fez circuitos de palestras sobre esse tema. 2016. Muito bem. Como é que ele foi construindo isso, né? Tem uma pauta aqui, essa aqui é uma fórmula do Marcelo Vitorino, né? Que reputação você constrói com bons conteúdos, dividido por públicos, né? Quando você divide, significa segmentado por público, multiplicado nos canais e utilizando o tempo que você tem disponível. Assim você constrói uma reputação.
Então, o que ele construiu a partir dessa temática dele? Estou falando lá do Luiz Felipe de Orleans. Em termos de conteúdo, defesa da mudança de Constituição. A Constituição brasileira precisa ser atualizada. Com quem ele conversou? Com monarquistas, nós temos movimentos monarquistas no Brasil, com grupos de ativismo pela monarquia e com o público conservador. Tá? Que canais ele usou? Facebook, YouTube, Instagram, mobilização de rua, imprensa e muita palestra. Ah, mas palestra é canal? Claro, você está mostrando sua cara, está falando aí o que você quer dizer. E mobilização de rua também é canal. Você está comunicando com as pessoas, você está articulando, você está conhecendo, você está falando e sendo ouvido. Canais, estratégias. De 2015 a 2018. Foi 2015, gente, eu falei 16. 2015. Em 3 anos, um perfil não político chegou a 120 mil votos, 118.457 votos, fazendo um investimento de uma campanha com 2.500.000 de gasto, campanha de deputado em São Paulo, gastando R$197 mil, ele conseguiu 118 mil votos. É um custo-voto muito significativo, positivamente baixo, para quem em 3 anos não tinha reputação e construiu a reputação. E foi passo a passo construindo. Olha o resultado aqui de fãs que ele conseguiu. Sem comprar fãs, tá? Ideia ruim comprar fã, ideia muito ruim. Tem até alguns vídeos aí do Vitorino que contam aí essa... janeiro de 2018 até o fim da eleição, ao começo da eleição, julho de 2018, agosto de 2018, 326 mil fãs. Então, assim, reputação se constrói e se constrói a partir de uma pauta que você pode definir. A pauta dele podia ser outra. Claro que podia. Podia ser qualquer outra pauta. Mas a partir do perfil dele e do capital dele social, ele tem um capital social, gente. O sobrenome é um capital social. A história do Brasil é um capital que está muito claro no nome dele. Por que ele abriria a mão disso? Ele podia fazer um outro discurso? Poderia, talvez desse mais trabalho, mas também é uma pauta que ele defendia e acreditava, e acredita, inclusive. Vamos ver aqui, porque eu acho que tem comentários aqui do nosso acho que a Isabel começou, Reputação é fundamental para fortalecer os pontos fortes, ok? O Bolsonaro pode ser tradicional, usou ferramenta tecnológica e a pandemia e suas ações podem demonstrar que levou anos a estratégia sendo construída, Reputação é difícil de manter, realmente é, gente. A reputação é difícil de manter, mas, José Eduardo, vamos lembrar daquele gráfico que a reputação é uma média entre pontos positivos que a gente constrói dentro do nosso grupo de interesse e pontos negativos, tá? A gente vai ver, por exemplo, no material da cultura de cancelamento, que você tem personagens que são cancelados, mas que continuam aí vivos, Uma crise de reputação não é o fim da reputação, tá, gente? É importante, a gente reconstrói. Muito bem, Isabel, exato, até porque a Maíra falou que se gastou em campanha, mas não está poupando, está guardando, é isso aí. Agora vamos como presidente. Muito bem, gente, essa é a lógica. Reputação na internet. Dúvidas, gente? O Orleans é um exemplo ótimo de construção de reputação. E se vocês forem ter como um case, leiam o livro dele. É que eu tenho divergências teóricas, Essa é a minha questão. Mas muito respeito ao que ele construiu em 3 anos e foi eleito e continua atuante. E uma coisa importante também. Ele soube fazer, eu comentei isso ontem com vocês, que uma coisa é a gente ser eleito aqui no nosso grupo, outra coisa é quando a gente chega numa Câmara de Vereadores, num Executivo, deputado, onde for, que as regras são outras. Os ativos da reputação, para a gente ter projeto de lei aprovado, para a gente ter aprovação de emendas, é uma outra reputação
que se constrói também, e são outros ativos. Você vai tirando do bolso. Essa é a questão política, você vai tirando do bolso. Esse é um ponto importante. Como é que é a reputação no ambiente digital? Como é que a gente mede? O que é? É o quê? É seguidor? É quantidade de post, quantidade de foto, de selfie, né? Tem muita gente que ainda acha que selfie é reputação. É o número de menções, quantas pessoas comentam para mim? É o número de links que apontam para o canal? Conhece esse, né? Do link building. Você faz várias páginas, constrói lá os seus links que mandam para o seu canal. Essa é uma estratégia digital. Muito bem. E aqui é uma defesa veemente que a maior métrica da reputação digital é Google. É a primeira página do Google. Lamento dizer, mas é lá que as pessoas fazem busca. Ninguém vai no Facebook perguntar quem ganhou a eleição. A gente vai no Google. E isso escapa a muita gente com relação à reputação. É o resultado de busca que informa o eleitor o momento que ele busca a informação. Vacinação Brasília, vacinação São Paulo. Ninguém vai no Facebook ou no Instagram procurar isso. A gente vai no Google, né? Como é que funcionam as ferramentas de busca? Né? Vou só passar por cima, porque eu acho que isso, para a gente que é profissional na área, é uma informação que já está mais disponível. Mas a gente tem robôs que analisam milhões de conteúdos publicados e qualifica cada conteúdo a partir de uma relevância e uma ordem de reputação. Tá? Os principais fatores de análise: a idade do domínio, o que significa? Quanto tempo esse site está no ar? A tecnologia utilizada, se é um CMS, né, um publicador de conteúdo, se é uma linguagem Java, HTML, o que está saindo já do mercado, o Google já coloca lá para baixo. Eu falo Google porque é mal utilizado, né, gente? A relevância dos conteúdos, isso é, no tema que você está vinculado, você publica bem? Você tem bons conteúdos? Lembrando, bons conteúdos não é a minha análise, né? Que eu falo, nossa, quem escreveu isso? Não, é o Google. E enquanto eu falo isso, eu quero que vocês mentalmente olhem, pensem no site do assessorado de vocês, no site do partido, no site da empresa de vocês. Vai pensando, né? Como é que tá? Se o conteúdo é original. Porque aqui no Brasil, gente, só o ministro gosta de plágio. O Google não gosta de plágio. Se copiou conteúdo, perde a relevância. Tá? Performance do site. Como é que ele está performando? Ele carrega rápido? Se eu clicar aqui, ele vai realmente para um link confiável? Ele tem segurança? Aí, certificação de segurança, o cadeadinho. O mobile first, ele é adaptável, né? Se eu abrir aqui o site, ele vai ficar certinho aqui no celular. Tem web semântica. O que é web semântica? Quando você publica, tem o H1, que é o parágrafo, que é o título, o H2 é o subtítulo, o H3, que é o subtítulo. Então, assim, faz sentido, tem palavras-chave, né? Tem links apontados. Então, assim, tem várias coisas que fazem um site ficar saudável para o Google. E aí já me trouxeram aqui algumas questões. O Daniel trouxe. A reputação de um partido pode interferir na reputação do candidato? José Eduardo, com certeza, e essa vai ser a temática de quinta-feira. E eu trouxe vários exemplos, vice-versa, tá? E a Isabel me alertou o seguinte, né? Quando eu falei, não, isso aqui já é um assunto meio dado, que poucas assessorias conhecem a fundo e utilizam técnicas de SEO. SEO é justamente isso aqui. Tá muito detalhado o seu site, muito bem construído, e os textos que você faz são adequados para a busca. Por que isso é importante, gente? Porque a gente consegue, e aí foi projetos que eu já participei, a gente consegue mudar a primeira página de um candidato. Vou usar Nilson. Não é o Nilson Rashizumi, mas é o primeiro nome que veio aqui quando eu olhei para baixo.
Nilson é acusado, Nilson é citado por delator na Lava Jato. Né? Deputado Nilson é citado por delator na Lava Jato. E vai sair tanta matéria dessa, e os sites de jornais e revistas, eles são muito bem indexados porque eles têm muito conteúdo e têm temáticas relevantes, e as pessoas procuram e clicam. Se o Nilson for inocentado nessa história e foi comentado, só falar o nome dele, ele tá, e vamos lembrar da nossa cultura de não ler a reportagem, só ler o título, e a cultura de um jornalismo que coloca títulos para serem clicáveis, o Nilson vai ser sempre acusado. Aliás, não só acusado, como também condenado a. Então, quando a gente consegue manipular os dados da primeira página, a gente vai trazer o Nilson, projetos do Nilson, o que o Nilson fez, como ele contribuiu para algumas regiões, tudo isso no site do Nilson, na landing page do Nilson, na página de um blog do Nilson, né? É dessa forma que a gente cria reputação na internet. E aí o Daniel perguntou, e o que é um bom conteúdo para o Google? O bom conteúdo para o Google vai ser, você vai definir as suas temáticas, que a pergunta eu acho que é outra, Daniel. O que é um bom conteúdo para mim no Google? Né? Então, assim, um bom conteúdo para mim no Google é a forma como eu quero construir minha reputação. Né? Então, eu sou temática do meio ambiente, eu sou temática da saúde, eu sou temática vacina, antivacina, enfim, não vou entrar aqui em critérios, mas eu vou construir um canal que o Google gosta a partir de todas essas características para ir construindo reputação. E já respondo o Gabriel de cara, né? Se é importante a criação de site para manutenção de mandato. Com certeza. É construir, e aí é a recomendação que a gente tem, construir site para o nome do candidato. Aliás, essa é uma dica que eu dou para todo mundo que está aqui. Eu comprei uma iramorais.com.br. Eu recomendo que todo mundo compre sua URL. Para quem eu passo, eu vou falar, não, compra sua URL. No Becker já comprou, que eu sei. Então, tá ali. E assim, não é um site de mandato, é um site do político. Lá dentro, a gente vai ter uma história de mandato, a gente vai ter a história de vida, a gente vai ter as temáticas, as regionais, tá? E aí a Isabel falou, acredito que o Google regula o capital informacional e isso repercute na reputação. Regula, assim, tem as teorias de conspiratórias, mas regula sim. E aí o João lembra, né, que a única mídia própria que a gente tem é o site, rede social não é nossa. Tanto é que agora a gente tem um exemplo real, gente. O Trump perdeu a rede social dele. Não só o Trump, vem vários aí. Então, assim, ele tendo uma rede dele, é claro que ele migrou para outras redes. Mas no caso do Brasil, a gente teria mais dificuldade de migrar para outras redes, principalmente porque boa parte delas estão em inglês. Então, vamos ficar atento, né? Construção de reputação. Reputação é possível construir. A gente trouxe o exemplo do Luiz Felipe de Orleans. A gente está trazendo aqui como é que a gente define reputação na internet, que é mecanismo de busca. Exemplos, gente, ó. Exemplos, e aí a gente trouxe o próprio exemplo do Marcelo Vitorino de duas formas. Não sei se vocês conhecem o professor Marcelo Vitorino, mas aí ele colocou duas buscas no Google, assim, palestrante de marketing político. Tudo que é amarelo é pago, é patrocinado, tá? Tudo que tá amarelo aqui é patrocinado. Primeira página do Google, tá, gente? Aqui, ó. Tá aqui, vídeo dele onde? No YouTube. YouTube também é fundamental, porque YouTube é Google, tá? Ó, primeira página do Google, Marcelo Vitorino. Procurou consultor de marketing político. Amarelo é patrocinado. Tá aqui, ó, primeira página. Marcelo Vitorino. Funciona para político? Ó, que legal. A gente tem o Goulart. O Goulart foi um deputado 2018, não foi reeleito.
várias questões que a gente pode avaliar, mas foi trabalhada a marca dele do deputado corintiano, porque ele tinha a bandeira Corinthians. E ele funcionava assim, tinha diversos projetos de educação, de transporte, mas a marca dele era o deputado corintiano. A base eleitoral dele era muito voltada para corintiano. E, gente, vou te falar, corintiano em São Paulo estoura cano, sabe essa gíria? Você estoura cano, sai um monte? Então, assim, todo lugar estoura cano de corintiano. Tá aqui, ó. Deputado corintiano. Quem é o primeiro? Goulart. Uniformes gratuitos. Quem é o primeiro? Goulart, porque era uma bandeira dele. E muito foi construído de conteúdo vinculando a isso. Como? Usando a semântica, usando um site bem construído. Primeira página do Google. Legal? É assim que a gente vai repercutindo a construção de reputação numa internet. E é importante entender nesse sentido que a gente está construindo a nossa... Obrigada, Fábio, falando que o Goulart apareceu antes do Sanches, que também é presidente do Corinthians. Foi, né? O Daniel trouxe que... Deixa eu responder o Guilherme primeiro, né? Para a gente não fugir aqui um pouco do tema. Priscila, como definir a melhor temática para a construção de reputação? O que eu devo levar em consideração? Priscila, lá no planejamento com seu mandato assessorado político, na sua ONG, na sua instituição, você vai definir como você quer ser vista, como eles querem ser vistos. Não, eu quero ser visto como da bandeira do uniforme. E aí você define o conteúdo. Ou ele pode dizer o seguinte, que é uma outra forma também, que é ouvir a ponta, que é assim, não, Priscila, eu quero que faça uma pesquisa lá no meu reduto, que é o bairro, que é o Higienópolis, que é a Penha em São Paulo, ou no Rio, e eu quero ouvir o que as pessoas querem, qual que é o problema social que tem ali. Aí você descobre que a principal questão daquele grupo é saneamento básico. Aí você mostra para o deputado, ó, tem 3 temas aqui, você quer ser reconhecido pelo quê? Ah, eu quero esse tema, então vamos trabalhar esse tema. Ó, Distrito de Orleans, vamos fazer livro, vamos fazer palestra, vamos criar conteúdo, vamos vincular isso, vamos fazer assessoria de imprensa e mostrar para os jornais que você sabe esse tema, que você entende. Bandeiras, tá? Uma forma ou outra. Daniel... Não, peraí, Guilherme. Em uma equipe enxuta, cabe alimentar o site apenas com conteúdo publicado nas redes sociais? Guilherme, é o oposto, totalmente oposto. Você vai alimentar o site com conteúdo próprio. Lembra, o Google não gosta de conteúdo copiado. Você vai alimentar o site, vai fazer o seu artigo, o seu post bem elaborado, cheio de link que vai mandar para o YouTube, para não sei o que lá, para o Facebook, vai fazer chamada, WhatsApp, clique aqui. E este pedacinho você vai colocar na rede social. É o caminho ao contrário, tá? Não de rede para cá. O principal para você é o site. Rede social é importante? para disseminar conteúdo, mas você quer levar pessoas lá para o seu site. E o Daniel lembra que mesmo como o Trump migrou para o Parler é uma rede social, as plataformas de hospedagem do aplicativo derrubaram ele do Google do App Store. Essa eu não sabia. Obrigada, Daniel. Eu não sabia que ele tinha... não, não, eu não sabia. Na verdade, quem derrubou foi os apps, né? Que tinha o Parler. Tem razão, bem lembrado. Vamos lá. Cada ato de comunicação é um capital, é um ativo que você vai criar. E junta isso aqui, tá? Tanto a Carlene que falou agora, como quem eu falei agora, que é o Guilherme, né? Então, Guilherme, cada ato é uma estratégia, né? Até porque você precisa de tempo para publicar em rede, publicar em site. Então, o que é a composição ideal desse conteúdo que vai para o site ou vai para a rede? Tá? Tem que ter informação. Tem que ter informação. O que você está querendo dizer? O que isso agrega na vida do seu eleitor? Entretenimento, é bom a gente dar uma mesclada, até porque rede social as pessoas vão mais para se divertir, muitas vezes para trollar, achincalhar.
Mas principalmente para se entreter, sabe? Você está na fila, você tá olhando. Tem que ter ideologia, tem que ter a direção e tem que ter um propósito. O que é direção? O que tem que fazer? Você leu o que eu escrevi? O que você vai fazer com isso? E o propósito é por que você vai fazer isso? Essa é uma composição ideal do conteúdo. Isso é muito forte. Aí é bem provável que o Vitorino traga, inclusive, no próximo curso dele, que é com o eleitor. Então, eu vou comentar o que significa cada item, eu vou trazer alguns exemplos, e aí eu queria combinar com vocês aqui encaminhamentos. São 8h15. Eu vou fechar essa composição de conteúdo o máximo que eu puder. E logo depois dessa parte, tem as dicas para produzir conteúdo, que eu acho que, por exemplo, Carlene, o Guilherme, eu acho que é bem importante para vocês vão gostar, porque vem coisas muito básicas para estar produzindo. E depois vem a cultura do cancelamento, que com certeza esses 2 últimos itens vão ficar para amanhã, mas a gente já começa amanhã às 7 horas no Gás para falar desses itens, tá bom? E eu paro 8h30 para a gente conversar um pouquinho aqui do chat para tirar as dúvidas que ficarem, tá? Eu realmente não queria perder esses minutinhos, mas também não acho correto eu ficar segurando vocês. Vamos lá, todo conteúdo que a gente publica para construir reputação, só tem um objetivo aqui, gente, construir reputação. E aí é importante, se não é para contribuir para a reputação, se não é para construir para a imagem, não publica, assim, não faz sentido. Você perde tempo, você perde capital. E quando a gente fala em capital, a gente está falando também de um funcionário, a gente está falando de um dinheiro, de um impulsionamento mal gasto. A gente está falando de uma visibilidade de um post no Facebook, que ele não vai rodar tanto. A gente está falando de quebrar uma narrativa que está legal no Instagram. Então, assim, esses são pontos importantes. Então, tem que ter informação, tem que ter algo útil, tá? E aí eu já vou trazer a pergunta da Caroline para responder. Como é que avalia o TikTok para construção de reputação? Caroline, tá aí para construção de reputação. A minha dúvida é, que reputação você quer construir? Essa é a questão. Né? Assim, você quer construir uma reputação de um candidato, sei lá, dançando. É ruim? Não sei. Se ele é um professor de dança, se ele é de uma categoria de artes. Eu acho que a reflexão do TikTok, ela vem em volta disso. Tá? Não, ele quer realmente atuar num público jovem. Tá? Tem que ter informação, tem que ter propósito. Tá? E eu quero dizer que isso até o Felipe Neto descobriu. Tá? Então, assim, quando tem um turning point em um personagem como ele, é bom você ficar de olho que isso pode ter uma transformação desse público aí para frente. A gente pode voltar no TikTok, mas a avaliação é sempre essa. Informação. Trouxe um exemplo, gente. Eduardo Leite, que é eu não lembro da prefeitura que ele é, mas assim, determinei o chamamento de 250 novos agentes penitenciários. O sistema prisional é uma preocupação do governo e governador do Rio Grande do Sul, claro, me lembrei. Sistema prisional, preocupação do governo e a melhoria de condições está no nosso programa estruturante RS Seguro. Informação, tá aí, informação dada. Tá, mas o que significa isso? Clica no vídeo. O vídeo vai trazer mais informação. Ou você pode clicar, é que aqui ele não tem um site, mas você pode clicar, podia ter um site para mandar para uma informação melhor que tivesse uma postagem no site, tá bom? Informação, esse é um formato que a gente pode ponderar. Ou você tem também Mariana Carvalho fazendo uma campanha. Pessoal, nesse carnaval vamos doar sangue para salvar e ajudar vidas. Olha só, a informação. É durante as festas populares como o carnaval que as estatísticas de acidentes aumentam. Olha, ela traz dados, ela traz informação. Compartilhe essa ação com seus amigos. Faça um carnaval mais solidário. Interessante. Tá? E olha só, lembra quando eu falei lá anteriormente de comando? É isso aqui, ó. Compartilha. Tá? Pode ter também entretenimento.
né? Porque você também está na rede social e você vai despertar alegria, drama, empatia. Cuidado com o entretenimento, muito cuidado com piadas, porque as piadas, elas normalmente trazem uma vítima, e essa vítima, na maioria das vezes, é relacionada a minorias e a causas que a gente luta. Então, assim, entretenimento é interessante, essa questão do TikTok, eu acho ela muito mais vinculada no entretenimento. Eu não vou dar play, mas o vídeo vai com vocês. Esse aqui é o Love Game, da Renata Abreu, deputada. E era uma brincadeira com o marido, que eles faziam perguntas e respostas, né? Junto com o marido, essa pergunta, qual o seu prato favorito? Como a gente se conheceu? E eles ficavam disputando quem acertava mais respostas. Mas tem alguns movimentos ali que você percebe que não tem necessariamente uma espontaneidade. É uma fórmula de entretenimento. E aí uma dica é que mesmo na forma de entretenimento, eu acho que vale um roteiro, vale alguns testes aí para ser feitos, tá? Então, é bom, é muito bom, porque a rede social é para isso, pode viralizar, pode trazer mais seguidores, mas nunca só entretenimento. Tem informação, tem conteúdo leve. Opa, aqui, ó. Então, depois vocês assistem, porque também não vai contribuir muito com esse momento nosso. Marcar ideologia é importante e a gente vai voltar a essa temática amanhã, quinta-feira, quando a gente for falar de partidos. Nós temos ideologia é importante quando você faz engajamento. A ideologia ajuda você a mobilização de eleitores. Então, assim, traga também produção de conteúdo voltado para a ideologia. E aí, exemplo, a gente traz mais à esquerda, mas poderia ter trazido outros também. O Orlando Silva, que fala do 1º de maio, né? O PCdoB não aceita a destruição da aposentadoria proposta por Bolsonaro. Você está no 1º de maio, você está trazendo uma posição ideológica e ainda está desconstruindo a sua posição, né? O seu adversário. É um post que contempla bastante coisa, bastante informação. E é informativo, tá? A gente tem o Freixo, que eu colocaria, inclusive, talvez no entretenimento também, que para recepcionar o presidente do Congresso, nada como um povo cordial, e aí ele traz a laranja para fazer uma ironia com os eleitores não, né? Os políticos que utilizam laranja para inúmeras estratégias que a gente conhece. Mas estava lá o Freixo ideologizando a questão. Tem que ter direção, fala exatamente o que é para fazer, né? Você ganha, eu vou responder já. Você ganha banco de dados, tá? Trouxe aqui deputado Áureo, um trabalho excelente da Noeli Becker, que está aqui também, que pergunta se você é contra ou a favor da privatização. É uma pergunta, o que já traz pessoas para responder. Dá uma pergunta ali, você já traz para responder. O tema entrou em pauta aqui na Câmara do Deputado e está sendo discutido em comissão. Eu quero saber o que você pensa sobre o assunto. Apenas um clique e registre seu voto. Bom, quase 3.000 pessoas alcançadas, com 10%, mais de 10% de envolvimento, 22 compartilhamentos naquele dia, 24 comentários e milhares de dados em banco de dados do deputado, porque quem clica, deixa o seu voto, também deixa seu nome e seu telefone. Então, estratégia para conseguir base de dados. Lembra que a gente falou que Big Data não precisa ser essa coisa enorme? E tem que ter propósito, né? Um outro tipo de conteúdo é o propósito, né? Tem que estar evidente para quem produz, principalmente para quem é impactado pelo conteúdo. O que eu quero com esta publicação? Vinícius Poit publicou, né? Ele quer construir um Brasil melhor e precisa da participação de todos. Então, assim, o que ele está pedindo aqui vem para o novo, é um propósito. Eu quero cadastrar você, eu quero filiar você no meu partido. Tem objetivo. A gente tem também um exemplo do Áureo, né? Ele tinha um vídeo que foi circulado também em rede social que levava ele para o movimento pelo fim da Previdência, né? A reforma da Previdência, esse movimento que ele era contra.
Então, ele queria pessoas se motivando a votar e deixar seu nome com relação a isso. Então, são propósitos, são causas. São causas, isso que é importante. Também vou pular aqui. E, quando trata voltando, né? Quando trata da comunicação e de reputação, todo ato de comunicação é um ativo. Eu acho que eu cortei a última, mas é um ativo, tá? Então, a gente mostrou aqui tipos de postagem de conteúdo que podem ser feitos e são misturados ali na rede social. Não é 5 por dia, são 3 por dia, vai mesclando, vai produzindo. Tenha esses tipos de conteúdo como um mapa ali no seu calendário. Não, hoje é dia de propósito, hoje é dia de diversão, né? Vai trazendo isso para a rede social e para o site. Então, tem um checklist aqui para a gente finalizar hoje com relação a conteúdo na construção de reputação. Primeiro, o que eu tenho de relevante, o que eu tenho para dizer, o político, a causa, é relevante para algum dos meus públicos? Meus públicos está em plural, porque você pode ter mais de um. Mas você vai segmentar e vai falar com cada um de um jeito. Outra pergunta. É o melhor momento para ser dito? Isso é importante, gente. É o cheiro lá fora. Tem muita gente que erra com essa estratégia, né? No afã de querer dizer, às vezes não é o melhor momento. É a forma mais adequada para o meu canal e para o público? Né? Eu acho que isso tem a ver com o TikTok também, né? O que eu tenho a dizer, o TikTok é o canal mais adequado? Sim? Não? Vamos fazer esse checklist. Pode incomodar alguém ou algum grupo? E se incomodar é favorável para mim? Pode ser. Pode ser que o ataque a algum grupo, uma mensagem que você queira dar. E aí, exemplo bem contemporâneo contemporâneo não, né? Bem atual, e eu vou trazer amanhã, é o Rodrigo Maia, né? Olha, o presidente não tem coragem, falta coragem ao presidente. Isso incomoda alguém? Incomoda muita gente. É bom para o Rodrigo Maia? É excelente na estratégia que ele está construindo, na reputação que ele está construindo. E o Rodrigo Maia, se der tempo a gente vai assistir na próxima aula, vale a pena você assistir o depoimento dele quando ele foi eleito no primeiro ano na Câmara dos Deputados, como presidente, a reeleição e ele agora de saída. É uma maturidade, é uma autoridade que está sendo construída em torno dele. Ele é um bom exemplo, ele é um personagem que vale a pena a gente ficar mapeando. Outra pergunta a ser feita aí nesse conteúdo que você está postando, que eu sei que você está já quase publicando aí. Contribui para a minha construção de reputação? Tudo isso? Não contribui. Vaza. Nem publica. Está dentro de um contexto das minhas pautas, que a gente falou lá no início, regional, temática, ideológica? Eu sou do Novo, eu sou uma candidata do Novo, a minha pauta é a reforma da Previdência, é reforma tributária, a minha pauta é manutenção do teto e ajuda às empresas, redução de imposto para as empresas, né? Eu sei que o Novo tem algumas contradições, né? Porque por mais que a gente seja liberal, a gente quer que o Estado controle algumas coisas. Essa é a minha pauta. Essa é a minha pauta. Faz algum sentido eu publicar nas minhas redes temáticas de movimentos religiosos? Depende. Eu falaria não de cara, né? Depende. Faz parte da sua construção de reputação? Você, na sua base eleitoral, além dos empresários e liberais, também é um público vinculado a alguma linha religiosa específica? É ligado aos católicos? É ligado aos evangélicos? Qual é a sua base? Então, assim, não é. Pelo contrário, Maíra, a gente é do capital, nosso santo é o capital, nosso Deus é o capital. Então, não vincula, assim, não faz sentido, não está contribuindo para a sua reputação. Então, sempre pense nisso. O Facebook restringe circulação de muitas postagens em um perfil. Então, se você for impulsionar, pode funcionar, mas você vai estar impulsionando um conteúdo que não está
não está te ajudando, né? Não está ajudando o seu assessorado. E o que eu tenho para falar, tem potencial para virar uma crise de imagem? Tá? Fica atento com isso. A gente tem diversos exemplos de falas malditas com mal faladas, eu acho que é melhor dizer. Então, avalie se vale a pena. E esse, eu acho que o checklist aqui, e para fechar hoje, porque a gente vai começar amanhã com este tema. Esse tema aqui a gente começa amanhã, usando a internet como canal prioritário, e só vou adiantar um pouquinho para a gente ver, a gente vai falar como o Bolsonaro fez isso, já adiantando aí as questões que o Guilherme colocou para a gente. Acho que foi o Guilherme. E aí, mas antes da gente ir, gente, eu quero agradecer o pessoal que ficou. Queria só dar uma geral aqui no chat antes que vocês me abandonem. Vamos lá. Como é que eu estou aqui? Elisandra está com dor de cabeça. Elisandra, estou vendo aqui a sua imagem. Tá, não. Vamos lá. Como avaliar o TikTok na construção? Caroline, acho que é o resumo de tudo aqui. Adiantei, mas um resumo aí do que a gente estava conversando, né? Avalia se faz sentido. Um candidato jovem, é um candidato que quer atuar com jovem, que mensagem que você quer dar, que tipo de filtro utilizar. Então, acho que vamos nessa linha, tá? O João Ribeiro, ser relevante para o público e não para o político. Obrigada, né? Em termos de conteúdo. Porque sobre o TikTok, para construir reputação com uma narrativa ideológica, o que fazer? Pensar. Não sei te responder, Juliana. Precisamos aí fazer um planejamento e pensar os públicos que vão ser atingidos. Eu não sou especialista em TikTok. Aliás, em rede social, eu vou ser muito sincera, tem equipe em a Natália que faz muito bem isso. Mas o livro que a gente lançou, que é do Eleitor Conectado, e que na aula de partidos eu vou trazer também, tem um artigo sobre o uso de TikTok. Ele tem pouquíssima aderência nos eleitores, tá? Usa-se muito pouco como consumo de conteúdo político. Esse é um ponto. Talvez não fosse uma narrativa ideológica, a gente pode pensar, Juliana. Washington, meia mensagem, trouxe aqui McLuhan para a gente. Woodson, deve-se pensar que não é porque uma rede social existe que você precisa estar nela, vai do público. Muito bem lembrado. Governador, todos vocês me lembraram do governador, está na mídia o governador com uma rejeição enorme. Daniel, Boulos em uma challenge no TikTok sempre inclui os seus posicionamentos no vídeo. Aí, é interessante essa resposta. É um entretenimento com transmissão de conteúdo ideológico para os eleitores. Eu não vi, Daniel. Eu vou procurar ver se tem algum lugar salvo. Achei bem legal. José Roberto, os comentários do post do Freixo não foram favoráveis. Não foram, porque ele está... A gente tem uma direita muito engajada em alguns personagens das redes sociais. Então, o Jean Willis, qualquer coisa que ele publicasse também estava cheio de trollagem e de comentários não positivos a ele. Tita, quando o político publica ele mesmo nas redes e foge do planejamento. Tita. Parece que é inconcebível, mas já vi acontecer em inúmeras assessorias que eu trabalhei, mas com certeza tem muitos. E aí, vale a gente pensar ou como mudar a nossa vida, né? Mudar de emprego. Fui reeleito vereador e acredito no digital. Aqui é o 24157. Mas eu pretendo ficar focado no executivo, a estratégia é mais temática do que ideológica, o que mais amplia o capital. Então, desculpa. Ele foi reeleito vereador, mas está de olho em 2024 para o executivo. Legal? 2457, avalia quem votou em você, tá? Primeiro, avalia quem votou em você. Você foi eleito com uma temática, com que tipo de temática você foi eleito, né? O que mais amplia capital? Dá uma olhada a isso. Pode ser muito... Normalmente, quem vota num vereador é mais temático do que ideológico, tá? Mas vale você vasculhar aí a sua base. Mapeia quem votou em você. E a partir disso você vai multiplicando isso.
Vale a pena. Boa campanha sair de vereador. A dica do Hudson, primeiro é sondar a persona. Muito bem, Hudson, nem tinha lido sua resposta, mas é isso. Vê quem votou em você e como eles te enxergam. Essa é uma ótima sugestão, Hudson. Eu quero responder coisas burocráticas antes da gente terminar. Léo, boa noite, Léo. Vi você aí, Léo Alegre. Duas perguntas que foram feitas. Primeiro, qual o MBA? O horário da sexta-feira à noite, da sexta-feira das 4 horas da tarde, é o seguinte: 100% dos alunos que estão nesse MBA, até o momento, são assessores do Congresso Nacional. Assessores do Congresso Nacional têm uma pauta cheia de terça, quarta, quinta, o dia todo, inclusive à noite, porque muitas votações varam à noite. Então, como a gente atende pessoas que atuam no mercado, o melhor é sexta e no sábado, para a gente também trazer gente de fora. Então, essa é a explicação dos horários. Tem modalidade online, se quiser se inscrever, corra, porque as vagas do online estão terminando, tá? Carlene perguntou, vai ter aula disponível? Vai. O Henri está aqui comigo, ele grava as aulas e até o fim de semana a gente sobe e vocês vão ter acesso. Lembrando, deixei para vocês já, o Henri me ajudou, lá na plataforma o material de ontem, que já está disponível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam aqui para a gente, ou amanhã já chega um pouquinho mais cedo e compartilha com a gente se ficou com alguma dúvida, tá bom? Obrigada, Matheus. O Washington Ferreira, que é uma análise do Calil, prefeito de Belo Horizonte. Washington, eu vou pesquisar sobre ele. Eu não tenho muita avaliação, mas eu posso pesquisar nos próximos dias e trazer para a gente construir na próxima aula, tá? O Calil é uma pessoa que eu escuto falas, mas eu não me aprofundei no olhar para ele. Mas eu me comprometo. Obrigada, Carlene, da aula. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Amanhã a gente vai continuar esse conteúdo aqui, com as dicas, com cultura do cancelamento, que eu prometi ontem. E a gente vai entrar na questão de branding, que está bem legal. Eu achei bem legal aquele conteúdo. Mas eu me comprometo com vocês, a gente está finalizando a aula, não expandir muito. Lucas, o site hoje realmente tem esse potencial todo? Pergunta porque já trabalhei na assessoria de comunicação da prefeitura e o site tinha um alcance baixo, o que valia era o que rolava no grupo de Facebook. Lucas, site é visão de longo prazo, tá? Primeiro, se era site de prefeitura, se tinha pouco acesso, era porque era um site ruim. Era porque o site não oferecia o que ele tinha que oferecer, que é serviço para o cidadão. Site ruim não tem acesso, site bom tem acesso. E o que a gente fala aqui é para a construção de reputação do candidato, né? Assim, do prefeito, do vereador, tem que ter, é o nome dele que está lá, é o que vai para o Google. A treta pode rolar, a treta pode rolar lá na rede social, mas o que vai segurar a reputação desses personagens é o Google. Vai por mim, longo prazo. O Lucas lembrou que a Manuela Dávila usou o TikTok. Legal, gente. Legal vocês trazerem isso para mim, porque o TikTok eu não atravesso muito. O Renato Simão falou do Calil. Eu já vou dar um print aqui, Renato, para eu lembrar disso aqui quando for falar dele, né? Tem algumas perguntas. Muito bem, gente. Calil, o Calil é o case de autenticidade e construção de reputação? João, você e o Washington. João sempre me coloca na parede, João. Eu vou pesquisar o Calil, prometo. Eu vou trazer o Calil sexta-feira. Se não trouxer na sexta, eu escrevo um artigo do Calil. Leandro, numa pauta. Abraço, Daniel. Obrigada, pessoal. Numa aula, o Leandro, numa campanha a governo estadual, qual pauta priorizar? Regional, temática, ideológica? Leandro, converse com o candidato. Veja quem ele é. Ele pode ser um cara com uma história temática, ele pode ser um personagem com uma história regional, com uma identificação local. E quando falar em regional, que é um governo estadual, não pode ser uma cidade, né? Você precisa voto do estado inteiro. Então, se for regional aqui, é regional do estado, tá? Pensa nisso. Ideológica,
Pode ser ideológica. Eu vejo ideológica mais uma perspectiva federal, mas pode ser ideológica se você for de rota de colisão com com a atual linha ideológica, que deve estar no poder, tá? Acho a temática uma boa estratégia, mas você tem que dissecar como trouxe. Eu acho que foi Washington que trouxe a persona do candidato, né? Quem é essa persona? Daiane, obrigado. Jackson, muito obrigada. Pessoal, obrigada por ficarem aqui até agora. Seguramos aí. Amanhã a gente continua. 7 horas, porque eu vou tirar um pouquinho do atraso de hoje para a gente começar o conceito mesmo de branding, que é a grande temática do nosso curso. Porque eu quero deixar a aula de quarta-feira para partidos políticos, que eu acho que isso é um terreno excelente para a gente começar uma discussão do futuro do Brasil, inclusive. Josafá, Lorena, ótimo, obrigada, Josafá, ele já respondeu. As aulas vão ficar disponíveis, a gente vai subir na próxima semana e os slides já estão lá disponíveis, tá bom? Pessoal, boa noite. Amanhã a gente tira uma foto aqui para compartilhar com vocês. Aqui hoje a gente já está no nosso horário, tá bom? Obrigada, boa noite, até amanhã.